Fala galera da aulad.com.br, estamos aqui para mais uma aulinha, né, de biologia. Sou o professor Álvaro. Vocês andam acessando o site www.aulad.com.br. Acessem o site, tem lá todo o índice com as aulas de biologia, tá pessoal? E aí depois você vai assistindo aí pelo YouTube aí na hora que quiser, tem playlist, tem cacete todo aí, né? Então, divirtam-se. Pessoal, aula de hoje eu vou falar de efeito estufa. Tá aqui, ó, tá? Então nós vamos falar de efeito estufa, por quê? Porque efeito estufa é importante, a gente já falou do ciclo do gás carbônico, você está ciente disso? Se está ciente disso, não está ciente, entra no site, olha lá, né? E aí tu vai ver a listinha lá das aulas. Aqui tá, eu esqueci de fazer, né, os continentes aqui, tá, eu sou péssimo, vocês já perceberam que eu desenho muito mal, né? Mas é um desenho sem escalas, tá pessoal? Então sem escalas, né? As escalas não são... as Áfricas, nossa meu Deus, que África é essa? Jesus, nossa senhora, os deuses africanos estão querendo me matar agora. Mas enfim, aqui está o polo. O polo você desenha bem, o polo sul desenha bem, tá? Muito bem, não deixa se o Gabriel ver isso aqui eu tô ferrado. Mas beleza, vamos lá. Pessoal, aqui está o planeta Terra, aqui está um sol bonito, parece a cara do Jean, né? Vai dizer que não parece a cara do Jean, ó. Jean tem essa cara feliz, né? A felicidade dele é... muito feliz. Mas enfim. Pessoal, o efeito estufa ele vai ser o seguinte. Primeiro de tudo, o efeito estufa não é um processo do capeta. Eu espero não estar te contando uma novidade, não estar te contando uma fofoca, tá? Mas não é um efeito do capeta. Efeito estufa foi o capeta que criou. Não, não foi o capeta que criou, tá? O efeito estufa ele é um processo natural da atmosfera. E aliás, só temos vida na Terra por causa do efeito estufa, tá? O efeito estufa é um processo que ele vai fazer com que eu tenha maior quantidade de calor na atmosfera, e essa quantidade de calor na atmosfera vai permitir que nós temos aí essa variação, sei lá, de uns 15 graus a média do planeta Terra. Esses 15 graus, se fosse muito menos que isso, não tivesse efeito estufa, nós teríamos, sei lá, menos 40, e aí não teria como viver ninguém aqui dentro dessa porra, né? Desculpa, eu tô falando muito palavrão, eu vou parar com isso. E aí, olha só, o efeito estufa ele é causado pelos gases, tá? Existem gases na atmosfera e aí a gente chama eles de gases estufa. E aí esse efeito estufa vai fazer com que os gases vão absorver essa radiação que vem do Sol. Então vem os raios de Sol ali, os raios do Jean, né? Vai vindo raios aqui, radiação, e aí essa radiação quando ela chega aqui, né? Ela é absorvida, ela é filtrada, na verdade ela já deixa eu botar aqui, ó. Ela já reflete um pouco aqui, né, onde ele bate na atmosfera, né? E aí depois ela vai diminuindo até chegar aqui na atmosfera da Terra, na crosta terrestre, né? E aí isso aqui é revertido, e aí vai, né, rebatendo e rebatendo, e aí essa radiação vai mantendo o calor na atmosfera. Então isso é importante para que a gente tenha uma determinada temperatura boa para a gente ir para a praia no verão, né? E aí assim, ó, essa radiação que vai sendo absorvida pelos gases estufas, quem são esses gases estufas? Bom, o principal que o pessoal adora falar, gás carbônico, né? Outro é o vapor d'água. Então esses são os principais gases estufa, tá? E aí tem os outros. O metano e o óxido nitroso. Óxido nitroso. Esses gases aqui são os principais gases do efeito estufa, ou gases estufa. O CO2, ele é o principal, por quê? Porque a gente libera ele em excesso, principalmente por queima de combustível fóssil. Então, para eu andar de carro, para andar de ônibus, para fazer alguma coisa, queimar uma fábrica, tem que liberar esse gás carbônico, que a gente viu lá nos processos de ciclos biogeoquímicos. Então, esse gás carbônico ele é o principal, né? O que todo mundo fala mal. Gás carbônico, tem que cuidar do gás carbônico. Então, beleza. Mas é que, por exemplo, assim, vapor d'água, o vapor d'água ele mostra, mais do que qualquer outro gás, o quão natural é o efeito estufa, tá? Porque é um gás, o vapor d'água, ele é um gás que não tem como controlar, as coisas evaporam e pronto, deu, né? Agora, o gás carbônico tu pode controlar. Né? Se tu queimar menos combustíveis fósseis, tu libera menos gás carbônico, mas beleza. E aí, o que acontece na atmosfera? Se eu tenho altas concentrações desses gases estufa, vai começar a aumentar a temperatura da atmosfera inteira.
Pessoal, o efeito estufa ele funciona mais ou menos assim, ó. Se tu é pobre que nem eu, tu anda de ônibus, né? Professor, o professor é pobre, né? Eu vou te contar um segredo, talvez tu não saiba disso, né? Mas professor ele é pobre, né? A não ser que ele trabalhe muito. Não é o meu caso, sou vagabundo. Mas enfim, aí o que acontece? Quando tu vai pegar o busão, né? Busão principalmente no verão, né? O busão, tu entra no busão, e aí o busão tá com a janela tudo aberta, aí quando ele anda bate um vento, fica bom quando bate o ventinho. Ou se der sorte de pegar o ar-condicionado, mas aí tem que olhar o horário, aí às vezes não bate comigo, mas beleza. O que acontece se eu pegar e fechar esse meu ônibus? Fecha todas as janelas de vidro, tem as janelinhas de vidro, fecha tudo. E aí tu deixa o sol bater, e aí, o que acontece? Aquele sol vai começar a bater, quando o sol entra pela janelinha de vidro ali, ele é refletido uma parte pela janelinha, mas passa a radiação pelo vidro e aí aquilo ali vai esquentando ali dentro do ônibus. Vai esquentando. E aí tem aquele bando de gente, aí começa aquele suador, aquele fedor de asa, aquela coisa louca. E aí, esse processo que está ocorrendo dentro do teu ônibus fechado, ele nada mais é que o efeito estufa. Ele é um micro efeito estufa ali para ti. Tá? Então, o efeito estufa, ele nada mais é do que a gente estar trancado nessa atmosfera. Quem é que nos tranca? É essa camadinha aqui, ó, que é a camada de ozônio. Então, a camada de ozônio, que é tão importante para filtrar, ele é o nosso filtro solar natural, né? Ele vai filtrar a radiação que vem lá do solzinho, lá do Jean. Então, esse ozônio, ele vai servir para dar uma filtrada, para diminuir essa radiação, porque ela reflete um pouquinho aqui, ó, mas principalmente para manter um pouco desse calor dentro da atmosfera. E aí, qual o problema? Aumento dos gases do efeito estufa. E aí, se tu começa a jogar muita gente para dentro desse teu ônibus aí, aquele calor vai aumentar cada vez mais, né? Ou se tu deixar o meio-dia o teu ônibus dentro do sol, lá quando tu entra, carro estacionado, a mesma coisa, estaciona o teu carro, bate um sol ali dentro, quando tu entra, tu quer morrer ali dentro, né? Tu vai morrer, começa a destilar suor já. É o que pode acontecer com o nosso ambiente, né? Se eu libero muitos gases de efeito... Bom, a água não tem como tu controlar muito, mas esses outros aqui tu pode controlar, né? Gás carbônico, principalmente, diminuindo as emissões, lá as queimas de combustíveis fósseis. O metano, bom, ele é liberado na flatulência, né? No peido, né? Na bomba e tal. O metano ele é liberado naturalmente por algumas bactérias, em alguns processos de decomposição, principalmente em processos de decomposição, tu libera muito metano, e o óxido nitroso, que ele também é um gás que vem do efeito de queima de combustíveis. Então, todos esses processos aqui, eles acabam gerando efeito estufa. Qual é que é o principal que tu tem que cuidar? É o gás carbônico. O metano, já veio gente falando assim, não, porque se todo mundo virasse vegetariano e parasse de comer vaca, né, carne bovina, e aí as vacas liberam um monte de metano, se todo mundo virasse vegetariano e matasse as vacas tudo, não ia ter efeito estufa. Precipitado, né, amigo? Precipitado. Né? Então, obviamente, poderia diminuir um pouco, mas tu ia ter que decompor toda essa massa orgânica de vaquinhas aí, gerar metano pra caramba também. Uma outra coisa que acontece, que é importante vocês saberem, que em geleiras, lá no Polo Sul, aqui, ó, nas geleiras, ocorre liberação desse metano aqui, ó. Eu vou botar um asterisco aqui, ó. O derretimento das geleiras, tá? Libera metano. Então, a liberação do metano vai aumentar ainda mais o efeito estufa. E olha só, pode ocorrer o derretimento da crosta polar, principalmente aqui embaixo, por causa do efeito estufa. Esse efeito estufa ele vai aumentar a temperatura geral da Terra. Então, se tu aumenta a temperatura geral, tu aumentando a temperatura aqui embaixo, e aí pode dar problema para isso, né? Então, pode dar problema, pode aumentar, né, os níveis dos mares e tal, mas algo alarmante e catastrófico, por enquanto, nada. Daqui uns 50 anos, quem sabe, talvez, né? Mas tem que cuidar dessas emissões de gás carbônico. Já foram criados algumas coisas como o protocolo de Kyoto. Vamos criar créditos de carbono para serem eliminados e tal, não sei o quê. E aí os países subdesenvolvidos, eles podem emitir um tanto de gás carbônico. Assim, Serra Leoa, que não tem nada, menor IDH, pelo menos na época que eu estudava geografia, o menor IDH era Serra Leoa. Serra Leoa tinha uma empresa lá, tinha uma indústria naquele negócio. É óbvio que ele não vai produzir.
tanto gás carbônico quando ele poderia, né? E aí o que acontecia? Os Estados Unidos comprava créditos de carbono de Serra Leoa para continuar emitindo gás carbônico. Olha como eu sou bonzinho, estou ajudando no desenvolvimento. Ah, não, né? Não tanto assim, tá? Então, cuidem, o gás carbônico é o grande vilão, porque é o que a gente pode controlar mais facilmente, tá, pessoal? E aí os outros, eles são menos vilões, mas também poderiam ser controlados se a gente fosse cuidando de algumas formas de emissão, principalmente se eu diminuir a concentração de gases estufa, eu vou diminuir aqui o derretimento das calotas. Então, por exemplo, não sai metano nesse derretimento, tá? O derretimento aqui das calotas vai gerar esse metano. Isso é importante, se não me engano, já apareceu em prova do Enem. Tranquilo, pessoal? Então, o efeito estufa. Primeira coisa na tua mente, não é um efeito de agora, não ocorre agora, não é por causa da modernidade das indústrias e das cidades, não é por isso. Efeito estufa sempre existiu e ele é um dos motivos por existir seres vivos. O problema é que ele está aumentando cada vez mais e aí pode causar o aumento da temperatura da atmosfera e algumas consequências bem severas para o ambiente. Tranquilo? Tanto para os ecossistemas, principalmente o ecossistema marinho, né? E aqui as calotas polares. Tranquilo, meus queridos? Então isso foi um pouquinho aí do efeito estufa. Espero que tenham gostado. Curtam o vídeo, compartilhem. Foi uma alegria imensa, uma satisfação medonha, uma hemorragia de prazer e até a próxima aula. Tchau, tchau.